A graça e paz, igreja. Bem-vindos a mais um devocional em que nós fazemos a leitura bíblica e refletimos um pouco sobre a palavra do Senhor. Nós estamos lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e no final desse ano, no dia 31 de dezembro, devemos ter lido a Bíblia inteira mais uma vez. Queria começar esse devocional com uma oração. Senhor, obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Fica conosco, Senhor. Continue nos abençoando, guiando e guardando. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos continuar Êxodo. Então, o povo veio a última praga de Faraó e agora o povo está saindo do Egito. Êxodo 13:17. Quando, por fim, o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal, que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. E uma coisa interessante aqui não é que Deus estava preocupado que o exército, que o povo de Israel não pudesse ganhar uma batalha, afinal Deus estava com eles. Deus acabava de ter feito várias maravilhas, mas ele estava preocupado com o coração do povo se eles tivessem que enfrentar uma batalha. Creio que o coração do povo, apesar de ter visto as maravilhas de Deus, as pragas, ainda não estava totalmente confiante no Senhor. O que vai mudar mais para frente conforme o povo começa a ter um relacionamento com Deus. Verso 19. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui com vocês. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia diante deles. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que eles caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do Faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como pudemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Era mão de obra dos egípcios. Era quem ajudava a construir as cidades. Dizem que durante a gente leu, né? Durante esses 430 anos que eles ficaram lá, eles construíram 2 cidades grandes, produzindo tijolos, como a gente viu no começo de Êxodo. Verso 6. Então o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Pi-Hairote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Lembrando que enquanto os israelitas estavam caminhando com
com todos os homens, mulheres, crianças e com seus animais, carregando muitas das suas coisas, carregando os seus animais, os seus rebanhos, o faraó estava indo com um passo de guerra, com carruagens, com cavalos, cavaleiros, com homens fortes, apenas homens. Então eles estavam indo muito mais rápido. Verso 10. Quando Faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: Deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. É que o povo com medo, ainda não confiando no Senhor. Por isso o Senhor não deixou que eles fossem pelo caminho dos filisteus, porque uma guerra poderia fazer com que o coração deles ficasse com medo e eles voltassem para o Egito. Verso 13. Moisés, porém, disse: Não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. E é isso que o Senhor fala pra gente. Quando às vezes a gente está desesperado, achando que era melhor continuar na situação que estávamos antes, por pior que fosse, porque nós temos medo de que nós pereceremos, o Senhor diz que não tenham medo, permaneçam firmes e vejam como o Senhor vos resgatará. O próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Nós podemos trazer isso para nós também, para nós ficarmos calmos, porque o mesmo Deus que ajudou o povo no Egito é o Deus que nós servimos. Verso 15. Então o Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito a verá e saberá que eu sou o Senhor. Então um anjo de Deus que ia diante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite, o Senhor protegendo eles enquanto eles se preparavam para atravessar o mar. Verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando a sua condução. Fujamos daqui, para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta a seu lugar, e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente a seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército do faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar
sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formaram uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia, e os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor, em seu servo Moisés. Então Moisés e o povo de Israel entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força e minha canção. Ele é meu Salvador. É o meu Rei, e eu o louvarei. É o Deus de meu pai, e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, Javé é o seu nome. Lançou no mar os carros de guerra e as tropas do faraó. Os melhores oficiais do egípcios se afogaram no mar vermelho. Águas profundas os encobriram e afundaram como pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaça o adversário. Na grandeza de tua majestade, derruba os que se levantam contra ti. Envias tua fúria ardente que os consome como palha. Com o forte sopro de tuas narinas, as águas se amontoaram, como muralhas se levantaram, e no coração do mar se endureceram. O inimigo dizia: eu os perseguirei e os alcançarei, eu os saquearei e deles me vingarei. Puxarei minha espada e com forte mão os destruirei. Mas tu sopraste com teu fôlego e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas poderosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor? Glorioso em santidade, temível em esplendor, autor de grandes maravilhas. Estendeste a tua mão direita e a terra engoliu nossos inimigos. Com teu fiel amor conduzes o povo que resgataste. Com teu poder o guia à tua santa habitação. Os povos ouvem e estremecem. A angústia se apodera dos que vivem na Filístia. Aterrorizam-se os líderes de Edom. Estremecem os nobres de Moabe. Desfalecem os habitantes de Canaã. Espanto e terror caem sobre eles. O poder do teu braço os deixa paralisado como pedra, até seu povo passar, ó Senhor, até passar o povo que compraste. Tu os trarás e os plantarás em teu próprio monte, no lugar reservado, ó Senhor, para a tua habitação. O santuário, ó soberano, que tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre. Amém. Mateus 21, do 23 ao 46. Quando Jesus voltou ao templo e começou a ensinar, os principais sacerdotes e líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês me responderem a uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas se dissermos que era apenas humana, seremos atacados pela multidão, pois todos pensam que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. O que acham disso? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: filho, vai trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho: vá você. E ele respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 obedeceu ao pai? Eles responderam: primeiro. Então Jesus explicou: eu lhes digo a verdade, cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele, enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo assim, depois de verem isso, vocês se recusam a mudar de ideia e crer nele. É interessante aqui Jesus novamente falando da importância
do que das nossas ações e do nosso coração, que nosso coração verdadeiramente faz. Porque ele falou, o primeiro filho disse que não ia, mas ele foi. Ou seja, da boca para fora, ele foi contra o pai, mas as suas ações foram a favor. Enquanto o segundo disse, eu vou, mas ele não foi. Ele se recusou ao pai, ele obedeceu só da boca para fora. Deus quer que nós sejamos totalmente obedientes a Ele, mas não apenas em palavras, não apenas uma farsa, não apenas dizer que somos, mas na realidade sermos efetivamente. E nós só somos efetivamente quando nós fazemos isso com os nossos corações e com nossas ações. Verso 33. Agora, ouçam outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois, arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou seus servos a fim de receber sua parte da colheita. Os lavradores agarraram os servos, espancaram um deles, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Então o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos para receber a parte dele, mas o resultado foi o mesmo. Por fim, o dono enviou seu filho, pois pensou, certamente respeitarão meu filho. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o agarraram, o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Perguntou Jesus. Os líderes religiosos responderam, ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros, que lhe darão sua parte depois de cada colheita. Então Jesus disse, vocês nunca leram nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isto é obra do Senhor, e é maravilhosa de se ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhe será tirado e entregue a um povo que produzirá o devido fruto. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. E aí, novamente, essa parábola já sendo uma profecia sobre o que Jesus seria. Aqui, no caso, ele está contando, quando ele conta que o Senhor preparou todo o vinhedo e o arrendou para os homens, ele se referia ao povo de Israel. Ele escolheu o povo de Israel como sendo aquele detentor, como sendo o povo do Senhor. E quando o Senhor mandou as pessoas para prestar contas, aqueles que estavam no vinhedo foram contra o Senhor. Da mesma forma, os israelitas, mesmo tendo sido escolhidos por Deus, mesmo tendo recebido a revelação do Senhor, profetas e profetas que vieram, ainda assim, eles acabaram rejeitando a Deus. E aí Deus enviou seu Filho, Jesus. Mas esses homens, esses mesmos israelitas, o rejeitaram. Aqui ainda Jesus não tinha sido crucificado, mas ele seria em breve, e isso já era uma profecia. E aí Jesus diz que aqueles que o rejeitaram, o que o Senhor faria contra eles? O que o Senhor faria com eles? O que Deus deveria fazer com eles? E depois ele diz que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, ou seja, aquela pedra que dá sustentação, a pedra principal em uma construção. E esse é Jesus, aquele que os israelitas rejeitaram. Ele foi aquele que se tornou o principal, os ensinamentos de Jesus se tornaram o principal ensinamento para nós. Então, e o povo, os gentios, aqueles que se achegaram a Jesus depois, eles se tornaram aqueles que foram aceitos por Deus. Verso 45. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola, perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. Queriam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta.
Salmos 26, do 1 ao 12, Salmo de Davi. Declara-me inocente, Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Põe-me à prova, Senhor, e examina-me. Investiga meu coração e minha mente, pois estou sempre consciente do teu amor e tenho vivido de acordo com a tua verdade. Não passo tempo com mentirosos, nem ando com hipócritas. Detesto as reuniões dos que praticam o mal e não me associo aos perversos. Lavo as mãos para declarar minha inocência. Venha ao teu altar, Senhor, para entoar um cântico de gratidão e anunciar todas as tuas maravilhas. Amo o teu santuário, Senhor, o lugar onde habita tua presença gloriosa. Não permitas que eu tenha o destino dos pecadores. Não me condenes junto com os assassinos. Eles têm as mãos sujas de tramas perversas e vivem a aceitar subornos. Eu, porém, vivo com integridade. Resgata-me e tem misericórdia de mim. Agora estou em solo firme e louvarei o Senhor no meio do povo. E Provérbios 6, do 16 ao 19. As 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia o desentendimento entre irmãos. Isso nós temos que tomar cuidado para que nada disso seja ações nossas, para que nós saibamos aquilo que o Senhor detesta e para que nós fiquemos longe dessas atitudes. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. E essas foram as palavras de hoje, desse devocional, que você possa prestar atenção, que você possa meditar nelas, continuar meditando durante o dia, para que você venha a refletir sobre aquilo que o Senhor quer nos trazer com essas palavras. Vamos orar para o Senhor para terminar esse devocional. Senhor, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Pai, por essas palavras que o Senhor se revelou para nós. Senhor, para que nossas mentes e nosso coração sejam inspirados pelo Teu Espírito para entender as Tuas palavras, para que nós possamos, Senhor, entendê-las e praticá-las, para que não fique apenas, Senhor, no ouvir, mas também no nosso agir. Senhor, nos ajuda e nos capacita para que nós possamos seguir a Ti, para que nós possamos imitar a Cristo. Abençoa aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão ficar em casa, aqueles que vão na Tua casa te louvar e te engrandecer neste domingo. Que o Senhor possa estar sempre conosco, nos protegendo e nos guardando. Abençoa aqueles que estão enfermos, que estão doentes, para que o Senhor venha curar e trazer, Senhor, libertação e refrigério, Senhor, para que seja tanto para a carne, Senhor, quanto para a alma e para a mente. Fica conosco mais esse dia e para que nossas ações venham sempre glorificar o Teu nome. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado, que nós possamos continuar caminhando com Cristo. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.